Mas vamos lá para o nosso tema de hoje. Vamos lá? Palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Descanse no Senhor. Nós precisamos aprender o que é descansar em Deus. E descansar no Senhor não significa não fazer nada, mas sim uma entrega. Talvez a preocupação que você está carregando, às vezes uma luta, uma guerra. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade e nós precisamos aprender a entregar nas mãos do Senhor. Precisamos descansar nele e talvez a gente precisa confiar e deixar Deus estar no controle. É assim que funciona. E eu quero começar com você hoje, lendo esse texto que trará muitas lições para nós, que está lá em Êxodo capítulo 14. Esse texto, ele trata da travessia do Mar Vermelho. Muita gente já conhece esse texto. Antes disso, deixa eu orar com vocês. Amém? Baixe sua cabeça. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. Comece dizendo para ele: Senhor, eu entrego o meu coração. Toda a aflição, todo o medo, toda a insegurança que bateu na minha porta, eu quero entregar nas tuas mãos hoje, Senhor. Talvez você está passando por uma guerra enorme, você tem vivido dias difíceis. Deus está dizendo para você hoje: coloque nas mãos do Senhor, descanse nele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos lá então. Palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 14, verso 5 até o verso 10, diz assim: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfante. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Queridos, olha só, quero começar dizendo para você, agora, presta bem atenção, porque quem sabe, já leu esse texto, que sabe o que vai acontecer, porque às vezes você já leu e a Bíblia vai dizer do que já aconteceu. Você já sabe que o mar vai se abrir, então fica muito fácil para nós, né, que estamos aqui ouvindo essa palavra agora, dizer assim: ah, não, mas tem solução. Mas eu queria te levar para dentro do texto agora. Talvez para você estar como o povo lá naquele momento. Porque imagina o que eles viveram naquele instante. Medo. Eles começaram a ficar apavorados porque existia toda essa perseguição vindo contra eles. E agora, então, eles têm que buscar algo, uma solução. E agora eles começam a clamar ao Senhor. Agora, imagina isso. Você que sabe o fim da história, você consegue entender. Mas lá dentro do texto, imagina aquele momento e eles estão vivendo esse medo e essa insegurança, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Vamos então continuar no texto para você entender. Vamos lá. Êxodo capítulo 14, do 10 em diante, até o 14. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés:
Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E eu estou falando bem calminho com vocês, né? Acalme-se. Mas eu fico imaginando Moisés ali naquele momento, né, em que ele está trazendo essa palavra, dizendo para eles: acalma, gente, porque Deus vai trazer o livramento. Dá para conseguir entender que Deus é um Deus que pode todas as coisas e que Ele pode mudar toda a situação, inclusive a que você está vivendo? Deus está dizendo para mim e para você: acalma o teu coração, descansa. Porque quando os israelitas, eles viram o exército de Faraó, eles ficaram com muito medo. Eles precisavam de uma solução. Imagina isso. Você, diante dos problemas que hoje talvez você está enfrentando, você recebeu uma palavra de direção dizendo assim: não faça nada, fica quieto, porque o livramento vem do Senhor para a sua vida. Quantos gostariam de esperar nele? É assim que a gente precisa viver esse ano de 2025, desejando receber a resposta de Deus. Agora, olha só o que acontece nisso. Você vai ver ali na continuidade dos textos que, de repente, uma nuvem vem e se põe entre os inimigos, os egípcios e Israel. E agora eles não conseguem mais enxergar Israel. Os inimigos não conseguem mais enxergar. Eu quero dar uma palavra para você hoje. Saiba que Deus pode ofuscar hoje os olhos dos inimigos que estão perseguindo a sua vida. E talvez destruí-los, conforme foi ali nesse dia. Que livramento! Então, queridos, eu quero assim dizer para você: quando a gente começar a pensar e viver esses cuidados de Deus, nós vamos receber o livramento que Ele tem para nós. Eu não sei se você percebe aqui, mas você consegue ver o cuidado de Deus nessa história? De repente, essa nuvem se coloca e agora vira impedimento, ao ponto de eles não conseguirem mais enxergarem os israelitas. Então Deus está dizendo hoje: eu coloco uma nuvem para te cobrir, para te guardar. Então, querido, quando Moisés estende a mão, a Bíblia vai dizer que o mar se abre, vem um vento forte e o mar se abre e o povo vai passar em terra seca. Olha que coisa linda! Deus é um Deus que tudo pode. E os egípcios, então, resolvem se arriscarem. Ou seja, o inimigo foi ousado em querer ir atrás. Agora vai acontecer algumas coisas estranhas ali, porque de repente, quando eles estão na perseguição contra os filhos de Deus, né, os israelitas ali, começa a acontecer. Os carros começaram a atolar, roda começa a quebrar, e aí eles percebem: opa, tem algo acontecendo aqui que é espiritual. Não é algo físico mais, só. É algo espiritual. E eles agora querem voltar. Eles perceberam que era uma luta espiritual. E agora eles ficam com medo e resolvem, porque o texto vai falar isso. Resolvem voltar. E quando eles tentam voltar, sabe o que acontece? O mar se fecha e os inimigos morrem. Os teus inimigos vão morrer no nome de Jesus. E assim a Bíblia vai dizer ali, né, porque o texto continua, no verso 30 ao 31, quero lançar vocês nesse entendimento aqui, dizendo assim para nós:
Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Meu Deus, que palavra é essa e que lição nós podemos tirar disso aqui? Eu quero começar dizendo para você, quem quer isso para a sua vida em 2025? Pegue isso como uma chave espiritual. Depender de Deus, entrar no descanso de Deus. E é o que verdadeiramente eu quero te mostrar hoje aqui. Eu quero te mostrar, Deus cuida do seu povo. Então, você pode dizer assim, Deus cuida de mim. Você tem confiança nisso? Que Ele cuida de você de verdade? Que Ele está cuidando? Ou você está ainda lutando, querendo pegar de qualquer jeito de volta aquilo que você já entregou na mão de Deus? Porque às vezes a gente entrega na mão de Deus e depois a gente quer tomar, né? Nós precisamos confiar, entregar na mão na direção de Deus, na mão de Deus, na direção de Deus, porque Ele tem o melhor conselho para nós. Então Deus está cuidando da sua vida, não importa as circunstâncias, e é melhor você esperar nas soluções que vêm do Senhor, porque Ele sempre tem as melhores decisões. É melhor você decidir esperar no Senhor, porque Ele tem a melhor decisão para a sua vida, e você talvez descansar em Deus. Algo que nos causa indignação, às vezes, alguns problemas que surgem, que nós temos que resolver. Eu fico pensando o que passou ali na cabeça do povo, diante do barulho, do cavalo dos inimigos que estavam vindo atrás deles. Eu fico imaginando que não foi fácil o que eles passaram. Eles pensaram certamente nas soluções humanas, porque é assim que a gente quer fazer, buscar as decisões daqui da terra, porque é o que nós somos, nós ainda somos terra, né? Estamos aqui. Então a gente quer decisões humanas, e aí a gente sai tentando resolver do nosso jeito. Mas, gente, ali eles precisavam de uma solução que vinha do céu. Ainda bem que tinha um homem de Deus ali, que era o Moisés, que ouvia o Senhor para trazer soluções. E o que eu quero falar hoje para você, aprenda a ouvir a voz do Senhor para que haja soluções na sua vida. Você quer luz na sua vida? Você quer solução em causas impossíveis? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz do Senhor, porque Ele tem decisões para você. Aleluias. Quantos estão comigo? Então eu quero assim desafiar você a pensar nisso. Por isso eu quero te falar, tem coisas que nós estamos tentando resolver no braço, que a solução ficaria mais fácil se você entregasse ao Senhor. Quer ver uma coisa? Às vezes nós enfrentamos situações, ou nos deparamos com guerras que surgem, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja como for, e alguém pisa no pé da gente. Qual que é a nossa primeira decisão? Soltar os cachorros. Numa palavra popular nossa aqui, né? Soltar os cachorros, porque é a forma de nós nos defendermos. Mas a questão é o seguinte, talvez, se você ouvir a Deus e fazer aquilo que Deus realmente pede para nós, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, perdoa as pessoas. E aí eu preciso ouvir a voz de Deus para poder assumir essa responsabilidade de fazer conforme o que Deus quer que a gente faça. E se você parar para ouvir a Deus, talvez a situação ou a solução
vai ficar mais leve. Porque às vezes a gente quer resolver no braço. E eu quero dizer para você, tem gente que acha que ter fé é agir no impulso. E, na verdade, algumas vezes que nós vamos agir no impulso, a gente vai errar. Talvez ficar quieto em algumas situações é justamente ter fé. Por sinal, deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante para você gerar fé na sua vida. Por exemplo, domínio próprio é fé. Ter domínio próprio é ser posicionado em fé. Não é demônio próprio, tá? É domínio próprio. Você precisa entender a importância de ter domínio próprio, porque o domínio próprio é uma ação da nossa fé. Quer ver uma coisa? Olha o que está escrito aí na palavra. 2 Pedro 1, de 5 a 6. A Bíblia vai dizer para mim e para você. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, me ajude lendo. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. Então, assim, esse é o conselho. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. Eu queria que você observasse que, para toda situação, às vezes, que nós vamos precisar vencer, nós precisamos dominar o nosso ímpeto. Eu, às vezes, luto, né, comigo mesmo. As tentações vêm com pressões de urgência. É assim que acontece. Geralmente, no meio da pressão, das soluções sob pressão, é que a gente erra. É por isso que tem que ter domínio próprio, para poder parar, ouvir a voz de Deus e trazer a solução certa. Se você decidir entregar as suas lutas hoje na mão do Senhor, eu quero falar para você isso. O que você deve fazer? Tire as mãos, entregue, passe a ouvir a voz de Deus. Semana passada, uma pessoa me convidou para poder ir almoçar com ele. E aí nós fomos sair, ele disse assim, vamos no meu carro. E então ele pediu para que eu fosse dirigindo, e ele me entregou então a direção do carro. E um carro muito confortável, muito gostoso, né? Só que ele não parava de dizer assim, ó o quebra-mola. Aí eu fiquei lembrando da pastora Cardene, né? Olha isso, olha aquilo outro. Quando eu estava lendo e pensando sobre entregar na mão de Deus, eu falei assim, ele me entregou a direção, mas de verdade ele me tomou na estrada. Porque ele não me deixou dirigir, não é? Praticamente. Porque tudo, as soluções estavam na mão. Assim nós fazemos com Deus. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Quantos estão entendendo isso? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só o que a palavra de Deus vai falar para mim e para você hoje. Salmo 46, 10. Eu preciso decidir manter o meu coração em paz. Quando eu entregar, eu preciso ter uma paz dentro do meu coração. Saber que Ele governa e que Ele tem o controle de tudo. Diz assim a palavra do Senhor, pare de lutar. Saibam que eu sou Deus. É assim que a palavra de Deus diz. Tem uma outra versão que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uau! Fala para o teu irmão assim, para ele, diz, te aquieta, não é? Fica mais tranquilo, espere em Deus, descansa, pare de lutar, porque afinal de contas, quem endureceu o coração foi os egípcios.
E eles ficaram aonde? Presos dentro do mar. Pare de querer lutar contra os propósitos de Deus. Essa talvez seja uma mensagem que te incomoda hoje. É muito bom essas mensagens que a gente, às vezes, ministra aqui, né? Vamos lá, 2025, uá! E aí está todo mundo gostando, porque é mover de Deus, é movimento. Mas essa palavra é para te incomodar, para te encorajar, para te levar a dizer assim, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, mudar toda a configuração, porque é esse tipo de mensagem que vai te levar à obediência. É esse tipo de mensagem que vai te levar, talvez, a mudanças que você precisa, porque vai gerar desconforto, e você vai precisar mudar coisas que você, às vezes, está levando e no empurrão. Sim ou não? Às vezes nós estamos empurrando. Então, eu quero advertir vocês e dizer, vamos mudar essa história. Porque, irmãos, eu vou falar por mim. Pensa que eu sou muito proativo. Se tu vier com um problema para mim, eu tenho 10 soluções. Rápido. Mas isso não é bom. Não é? Porque na empolgação você dá direções erradas. E aí, quando eu vou atender alguém, o que eu fico fazendo? Eu fico orando. Oh, meu Deus, não me deixa dar uma direção errada. Senhor, por favor, me ajude. E fico orando, e o irmão está falando e eu fico orando. Porque eu preciso dar uma direção baseada no que a palavra de Deus diz, e não no que eu acho. Porque senão, gente, a gente faz de qualquer jeito, no achismo. E nós precisamos, então, levar as pessoas a entender o propósito de Deus. Eu preciso dizer para você isso. E eu tenho aprendido que isso não funciona, e eu luto para acalmar a minha alma. Colocar ela em ordem e dizer, alma, você não vai decidir. Você precisa ouvir a voz de comando do Espírito. Sabe o que eu estou falando para você? Você precisa viver isso. Decida ouvindo a voz que vem do Espírito. A voz que vem do teu interior, onde Deus vai falar com você e te acalmar. Olha só a palavra do Senhor Jesus para nós, que diz no Salmo 42:5. O Davi entendeu isso. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Porque às vezes nós estamos tão perturbados com situações que nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Mas eu aprendo na palavra que muitas coisas não funcionam se você decidir na perturbação de qualquer jeito. A Bíblia nos ensina, Salmo 127 vai nos levar para isso. Olha só o que diz a palavra. Diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Pronto, imagina isso. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, confiar no Senhor é permitir que o Senhor trabalhe, é permitir que Ele possa estar na frente, é permitir que Ele possa estar no comando. Saia da direção, deixa Ele governar. É sério, hein? Meu Deus. Agora, presta bem atenção, porque eu não estou dizendo de alguém que não fez nada, tá? Por favor, porque às vezes a pessoa diz, então pastor, tá bom, já entendi. Eu vou botar uma rede, vou me deitar e vou ficar aguardando. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando de alguém que buscou o Senhor, que orou, que entendeu os princípios, colocou diante do Senhor e começou a observar, porque isso é fé. Estou falando de alguém que realmente entendeu isso, e a fé é obediência à palavra de Deus. Então a gente precisa observar, ir para a palavra, confiar em Deus, seguir os princípios de Deus. É alguém que começou a viver isso. Então essa palavra, queridos, é para que a gente possa perceber
que a gente só precisa decidir ouvir a voz de Deus, porque aí as coisas vão ficar mais fáceis, porque a gente vai ter menos trabalho. Deus está te chamando para isso. Vamos ler esse texto para a gente refletir o que realmente faz a gente confiar em Deus. Mateus capítulo 13, 24, vai falar dessa parábola poderosa. Diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente que o tiramos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. O que essa palavra vem dizer para nós hoje? Lá na frente ele vai explicar a parábola, mas o que eu vou mostrar aqui não é a explicação, é algumas verdades que nós podemos extrair para a nossa vida. Nisso, o trigo e o joio são muito parecidos. Então, o trigo é algo que não foi semeado ali, ou melhor, o joio não foi semeado pelo patrão. Existem coisas na nossa vida que nós não semeamos, mas que nós vamos ter dificuldades, vamos passar por situações. Agora imagina o que vai acontecer aqui. Nós vamos extrair algumas lições que eu creio que vai ser muito importante para a sua vida hoje. E eu queria que você ficasse muito ligado nessas lições, porque elas vão destravar algumas coisas para você começar esse ano de 2025 com chave espiritual, fechando janeiro, dizendo: Deus, eu quero essas verdades para a minha vida. E eu quero então te dar a primeira lição que nós vamos aprender em cima desse texto. Primeira coisa que você precisa viver, primeira lição, vamos lá? Primeira lição: não seja precipitado. Já viu falar naquele ditado que o apressado come cru? Verdade. Então não seja precipitado. O que nós vamos aprender aqui? O que o dono do campo mostrou para aqueles servos? Que a precipitação pode estragar, pode fazer perder coisas. Então alguém precipitado pode jogar fora coisas boas. Então não seja precipitado. Antes de tudo, pense, calcule, avalie. Então, olha só o que Provérbios 19, 2 diz. Palavra do Senhor: não é bom proceder sem... Repita comigo, vamos lá. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Então diga para o seu irmão que está perto de você: cuidado, não se precipite. Porque muita gente cai no precipício porque está muito apertado, está muito apressado. E aí erra o alvo. Por isso, o tema que nós temos hoje é: descanse no Senhor. Esse é o nosso tema. Nós estamos dizendo para você: ei, pare de ser precipitado, coloque na mão de Deus, descanse nele. Se você está agitado, não tome soluções na agitação, porque isso pode trazer coisas difíceis para a sua vida. Pode vir situações que vão te perturbar, trazer dificuldade, e daqui a pouco você está embaraçado. Isso é muito complicado. Quantos estão comigo entendendo isso? Segunda lição, que é muito importante para mim e para você. Segunda lição:
Tire o peso das suas costas. Porque às vezes, gente, é isso que nós aprendemos aqui. Talvez em achar que as coisas não estão dando certo porque você errou. Tem muita gente que começa, às vezes, no atendimento que eu faço com a pessoa, nós atendendo, aí a pessoa se enche de autocomiseração ou de culpa, né? Porque parece que a coisa... E aí começa a colocar erros que talvez você precisa se gerar um perdão para você mesmo, você precisa sair, às vezes, desse tipo de amarração. E eu quero dizer para você aqui hoje, existe o inimigo que vai ficar tentando todas as vezes te impedir, jogar areia, né, nos projetos, nos sonhos, naquilo que você está fazendo. Por sinal, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu ouvi alguém falando assim, pastor, a coisa está complicada nessa área aqui. E eu falei para aquela pessoa, gente, abre os teus olhos. Gigante não fica em terra ruim. Ele vai ver, o inimigo vai ver muitas coisas maravilhosas que vão acontecer na tua vida e ele vai tentar impedir. Qual que é o seu posicionamento? Existem coisas que nós precisamos tomar como decisão. Por isso nós precisamos parar na hora de tomar decisão para ouvir a voz de Deus. Porque Ele sabe o que nós devemos fazer. Às vezes a gente faz na precipitação. Cuidado, porque isso te leva a arrancar de cima de você esse peso que às vezes você está carregando. Tire. Mas em 1900 e não sei quando eu errei. Esqueça, vá diante de Deus, peça perdão, esqueça o passado e comece a sua vida nova. O que passou, passou. Comece uma vida nova. E agora, ajuste sua vida para você não ficar em erros. Então, se vocês forem resolver o problema com as suas próprias mãos, talvez vão estragar a colheita. Talvez tenha uma colheita vindo para a sua vida. E aí, na precipitação, a gente estraga a colheita. Tem que tomar muito cuidado. Quantos estão entendendo isso? Por isso, nós estamos aprendendo a ter fé através do domínio próprio. Aprender a confiar e a esperar na solução que vem de Deus. Existem coisas que eu vou até onde eu posso. Depois eu entregando na mão de Deus, né? Porque a gente vai orando e chega um momento que Deus diz assim, me entrega. E agora está na mão de Deus. Eu não vou ficar mais inquieto. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem batalhas que nós estamos travando na nossa vida que talvez era só esperar em Deus. E às vezes nós estamos brigando, querendo de qualquer custo, e Deus está dizendo assim, ei, deixa comigo. Por exemplo, quer ver uma coisa? Às vezes os nossos filhos, eu tenho orado, porque a Bíblia ensina um princípio. O que a Bíblia ensina? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E depois, quando ele for, escute isso, quando ele for velho, quando ele tiver numa certa idade, quando ele amadurecer, ele não vai se desviar do caminho do Senhor, ou seja, ele vai voltar. Qual que é o trabalho que a gente tem que fazer? Eu ensinei meus filhos. Eles andaram fora do prumo. Ei, continue orando, continue abençoando, continue amigo dos teus filhos. E isso vai acontecer, um retorno. Uma hora cai a ficha, eles voltam. E isso serve para trabalho, para negócios, isso serve para a vida conjugal, para a vida familiar, porque às vezes a gente fica jogando culpa para os outros, e você que tem que tomar decisões certas para ajustar no relacionamento. Ai, meu Deus, é isso. Você precisa entender logo isso. E por último, eu quero trazer para você a terceira lição que nós vamos tirar aqui hoje, porque nós estamos encerrando. Tire a pressão de cima de você. Tire a pressão
de cima de você, porque às vezes a gente fica carregando essa pressão. Ou seja, descanse. Deus quer cuidar de você. Quantos querem que o Senhor, que é um Deus tremendo, possa e soberano cuidar da sua vida? Quantos querem? Se você quer, você precisa ouvir agora esse texto e talvez ler ele comigo. Esse é o Deus, é o teu Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que você deve confiar. Nós vamos ler Salmo 91. Olha só o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Vamos todos juntos. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta do meio-dia. 1000 poderão cair do meu lado, 10.000 à sua direita, mas nada. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta, e nada na adversidade estarei com ele. Vou livrar-lhe, cobri-lo de honra, vida longa, e lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o meu Deus, o seu Deus, o qual você pode confiar. Nós precisamos disso. Feche os teus olhos, vamos orar.